Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, está começando mais uma edição do programa O que é o Espiritismo, através da 106.3 Ilha do Amor FM, com o objetivo de levar esclarecimento sobre a doutrina espírita. Eu sou o Brito e estarei com vocês durante estes momentos na locução do programa. Contamos hoje com o apoio técnico de Souza e Anunciação. No programa de hoje iremos falar sobre a visão espírita sobre o perdão, a importância de perdoar, o poder transformador que o perdão exerce na vida de cada um de nós. Em nossa roda de conversa, contaremos com a presença de ilustres companheiros do movimento espírita para um bate-papo sobre o perdão. Antes de apresentar os nossos convidados, vamos ao nosso momento de reflexão com a mensagem O Perdão das Ofensas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ouça agora, momento de reflexão. Instruções dos Espíritos. O Perdão das Ofensas. Simeão Bordeaux, 1862. Item 14. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou Pedro a Jesus. Você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a inteligência de vocês e falar bem alto aos seus corações. Comparem essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrarão sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: você perdoará, mas sem limites. Perdoará ainda que a ofensa lhe seja feita muitas vezes. Ensinará a seus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, nunca medindo a sua mansidão nem a sua brandura. Fará aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça por você. Ele não tem perdoado sempre? Por acaso conta as inúmeras vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Prestem atenção na resposta de Jesus e, como Pedro, procurem aplicá-la a vocês mesmos. Sejam generosos no amor, isto é, perdoem, usem de misericórdia, sejam caridosos. Deem e o Senhor lhes restituirá. Perdoem e o Senhor vai perdoá-los. Abaixem-se e o Senhor os reerguerá. Humilhem-se e o Senhor fará com que sentem à sua direita. Vão, meus bem-amados, estudem e comentem essas palavras que eu dirijo a todos, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de vocês e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoem o próximo, pois também precisam do seu perdão. Se vocês são prejudicados pelos atos dos seus irmãos, é mais um motivo para serem tolerantes, porque o mérito de perdoar é proporcional à gravidade do mal cometido. Além disso, nenhum merecimento terão, se não perdoarem sinceramente seus irmãos pelas pequenas ofensas que lhes fazem. Espíritas, nunca esqueçam que tanto nas palavras como nas ações, o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então sejam de fato. Esqueçam o mal que lhes foi feito e pensem apenas em uma coisa: no bem que podem fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar dele, nem mesmo em pensamento, porque todos são responsáveis por aquilo que pensam, e Deus conhece bem o que andam pensando. Cuidem para que todo pensamento seja desprovido de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz daquele que a cada noite pode deitar-se e dizer: nada tenho contra o meu próximo.
Estamos de volta agradecendo pela honrosa audiência a você que está sintonizado no programa pela rádio e pelo site do rádio. Este é um programa interativo, onde você pode opinar e fazer perguntas através do telefone 3244-0864, 3244-0864 e pelo WhatsApp 988-016441, 988-016441. Siga o que é o Espiritismo pelo Instagram e no Facebook através da busca O que é o Espiritismo. São 17 horas e 16 minutos. Vamos para o quadro mais esperado do programa, Nossa Roda de Conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. São 17 horas e 17 minutos. Em nosso estúdio, recebemos dois ilustres trabalhadores do movimento para desenvolverem o tema Visão Espírita sobre o Perdão. Nossa irmã Fátima Verde, trabalhadora da Sociedade de Estudos Espírita Ismael, palestrante espírita, e o nosso irmão Antônio de Pádua, trabalhador e palestrante da Associação Espírita Emmanuel. Bom dia, Fátima. Bom dia, Antônio. Sejam bem-vindos ao programa. Boa tarde, Zé Maria. É uma honra estar aqui na companhia de irmãos tão queridos. Boa tarde também a todos os ouvintes, internautas que estão sintonizados conosco através desse maravilhoso programa. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, paz e alegria. Que possamos ter uma tarde cheia de alegria, de paz e de contentamento. Muito bem. Para começar a nossa roda de conversa, eu vou ler um trecho de uma mensagem de Paulo que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos. Lá no item 15, o apóstolo Paulo diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio? Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade? Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era? Apesar dessas afirmativas de Paulo, eu pergunto aos queridos convidados, por que ainda temos tanta dificuldade de perdoar? Meu irmão, falar do perdão pode até ser uma tarefa fácil, mas colocá-lo em prática é um exercício constante de vigilância, oração e amor ao próximo. É travar o bom combate, dando a outra face, revidando o mal com o bem. Muito bem. Então eu perguntaria se perdoar nesse bom combate é esquecer a ofensa, seu Tony? Não necessariamente esquecer, porque esquecer, né, dá a ideia de que a gente está com problema de saúde. Mas, na verdade, é que a gente possa utilizar aquilo que Jesus propõe, a outra face, né, devolver o mal com o bem. Então, a proposta é que a gente possa exatamente estar fazendo todo o bem possível para ir eliminando toda e qualquer situação equivocada que possa ter surgido. Muito bem. Então, quando Jesus diz a Pedro que é preciso perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa, o que ele quer nos ensinar com esse número tão grande de perdão? Nós somos espíritos a caminho da perfeição. E o Pai não conta quantas vezes releva nossas faltas. E Jesus, naquele momento, ele quis nos dizer que nesse contato direto, nessa reciprocidade do aprendizado do seu Evangelho, nós deveríamos ser indulgentes com o nosso semelhante, porque o perdão, ela é uma via de mão dupla, é a lei de ação e reação que está em cada um de nós, porque a lei divina nós trazemos na alma, na consciência, como diz aquela canção. A mão que oferece rosas, ela sempre é a primeira a ser perfumada, né? Porque é mãos generosas. Aquele que dá o perdão, ele é o primeiro a receber. E Jesus, ele trouxe esse ensinamento, essa lição de que a caridade, para ser boa, tem que começar em nós mesmos, nos perdoando, nos dando a chance de levantar e prosseguir confiantes. E perdoar o irmão é essa mão estendida. Muito bem. Então quer dizer que perdoar faz bem. Perdoar faz bem tanto para o corpo como para a alma. É exatamente o perdão que vai nos colocar livre das nossas amarras,
dos nossos problemas internos que ainda temos. Então, na verdade, o grande propósito é exatamente que nós possamos nos sentir cada vez melhor. E todo aquele que perdoa vai se libertar, e em se libertando vai se sentir melhor. Em se melhorando, essa melhora acontece tanto no corpo quanto na alma. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta. Vamos continuar a nossa roda de conversa com o tema A Visão Espírita sobre o Perdão. Hoje com a presença de Fátima Verde e Antônio de Pádua. E queremos ouvir dos nossos convidados o que acontece com aquele que não perdoa. O que acontece com esse irmão? A falta de perdão é o desconhecimento do amor. Quando retemos uma mágoa, ficamos remoendo aquela ocorrência desagradável, nós ficamos ilhados naquele momento da agressão. E essa vibração, ela vai nos afastando da serenidade, do equilíbrio, ficamos algemados àquele que foi a desdita desse momento. Então, quando nós quebramos esses grilhões com o perdão, é nos libertando também, porque não temos só aqui este momento presente. Às vezes uma mágoa pode ficar séculos retido naquele coração, com desejo de vingança, buscando o seu algoz para uma reparação, e nisso nós esquecemos, ficamos parados no tempo. Devemos evoluir. E quando a gente está ali na mente fechada de não perdoar, nós vamos adoecendo, porque Deus disse a Jesus, e Jesus transfere a nós que somos deuses, porque a parte divina está em nós. Fátima, eu queria só perguntar, como é que vocês trabalham esse tema do perdão lá no Centro Espírita onde você frequenta? Através dos estudos, amai-vos e instruí-vos. Então, a gente primeiro conhece a teoria. O lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Mas é preciso praticar essa caridade, essa irmandade, essa unificação em todos os trabalhadores, trabalhando diuturnamente, essa aceitação de que o outro não é perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. E comungando dessa lição do Evangelho, extraindo o que há de mais fiel e verdadeiro, nós vamos caminhando ombro a ombro, lado a lado, como nos fala uma canção. E lá no Ismael, as portas estão sempre abertas, temos muitos trabalhos envolvendo crianças, adolescentes e jovens, através da evangelização infanto-juvenil, muitas palestras voltadas para a família, voltada para esse relacionamento mais estreito, que é o ninho doméstico, onde muitas das vezes fica uma convivência difícil, arredia, porque ali estão se reencontrando irmãos endebitados do passado. Muito bem, eu gostaria também de saber a opinião do senhor Antônio e sobre essa questão do perdão, o que acontece com aquele que não perdoa, e como é que é trabalhado também essa questão, senhor Antônio, lá na Associação Espírita Emmanuel. Aquele que não perdoa, ele continua enfermo, doente. Ele permanece com ressentimento, né, e com remorso. O ressentimento e o remorso vão gerar enfermidades, dificuldades, tanto físicas quanto morais. Daí é necessário realmente trabalhar o perdão para que possa se libertar dessas situações. Na Associação Espírita Emmanuel, nós trabalhamos basicamente com a programação de estudo. E o fator principal nesse aspecto é exatamente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece aos sábados, às 18 horas. É um programa de estudo aberto para todos, qualquer pessoa pode participar e não há nenhum problema e nenhum pré-requisito.
É livre para que todos participem às 18 horas de todos os sábados, o programa do Evangelho. Aí, então, daqui a pouco está começando o estudo do Evangelho lá no Emmanuel, né? Exatamente. Às Muito 18 bem. horas terá a equipe trabalhando, iniciando o programa do Evangelho. Exato. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco da necessidade do auto-perdão. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos que o auxiliaram nessa obra qual o sentido da caridade, o sentido verdadeiro, como entendia Jesus. Então, eles responderam a Kardec: indulgência para com todos, benevolência e perdão das ofensas. Sem este perdão, nós não avançaremos com tranquilidade. O perdão é esse bálsamo que lava as chagas mais profundas da alma. É essa esponja divina que limpa aquela mancha, aquela nódoa, que muitas das vezes vai refletir lá na frente em enfermidades tamanhas, de natureza difícil de ser diagnosticada. Então, o perdão é uma bandeira nos ofertando a salvação de nós mesmos. Mais uma vez, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de nós mesmos. A questão do auto-perdão é muito interessante, porque é o perdão a nós mesmos. Precisamos aprender a nos perdoar. Aliás, é o começo de tudo. Nós não teremos como perdoar aos outros se ainda não conseguimos sequer nos perdoar a nós mesmos. Então, na tarefa do perdão, o primeiro passo é exatamente vencer as imperfeições que estão dentro de nós mesmos. E para vencê-las, será necessário compreender que somos espíritos imortais em processo de evolução, em aprendizado. E que nesse espaço, nesse momento de aprendizado, nós precisamos ir trabalhando para retirar de nós todos aqueles sentimentos negativos que ainda estão causando danos e dificuldades nas nossas relações. A partir do momento em que nós aprendermos a desenvolver o perdão a nós mesmos, aceitando-nos como somos, como espíritos aprendizes, nós estaremos trabalhando para o progresso de todos. O assunto hoje está tão gostoso que nós vamos explorar os nossos convidados com mais duas perguntas. Por que Jesus recomenda a reconciliação o mais depressa possível com o nosso adversário e o que o Espiritismo tem a dizer dessa recomendação de Jesus? Na nossa consciência estão registradas todas as situações que já colocamos em ação. Quando nós infringimos essa lei não perdoando, fica aquele ponto de interrogação, porque nós nos sentimos culpados. E essa culpa, ela pode se transformar em remorso, atraindo aquele que não foi perdoado. Como é que eu vou ofertar o que há de mais belo em mim se eu tenho um coração cheio de rancor? Aqui no mundo corpóreo, nós até podemos perdoar de boca, dizer eu te perdoo e pensar, não quero mais te ver nem pintado de ouro na minha frente. Mas na espiritualidade, tudo é descoberto, tudo vem à tona. E então aquele que fingiu perdoar se sente envergonhado perante si mesmo. Para que isso não aconteça, aproveita enquanto o irmão está próximo, enquanto te é dado a chance de tirar essa tonelada que te pesa sobre os ombros, que somos nós mesmos. Enquanto nós não perdoamos o outro, nós estamos no pelourinho do rancor, da mágoa e até da auto-obsessão. Seu Tony, aquele irmão que faz aquela prece, às vezes, tão melosa e às vezes está com o coração cheio de rancor. O que dizer numa hora dessa de um irmão desse? Dizer para esse irmão o que ele deve fazer.
É preciso lembrar que todo e qualquer trabalho de renovação, ele começa dentro de cada um de nós, né? Então, se a prece é dita espontaneamente, que não sai do coração, ela, evidentemente, que ela não coloca o fator principal, que é o sentimento. E, na verdade, eu quero, inclusive, aproveitar para lembrar que o perdão não é algo material. O perdão não é uma palavra, o perdão é um sentimento que precisa ser trabalhado dentro de cada um de nós. Então, a partir do momento em que a gente apenas pronuncia palavras sem que isso esteja na alma, no sentimento, ela não vai ter o efeito que precisará ter. Então, para que isso aconteça, será necessário que a gente trabalhe o coração, que o perdão seja algo de sentimento e não apenas de palavras. Então quer dizer que perdoar é praticar a caridade? Sim, com certeza. Aliás, a nossa colega Fátima já lembrou, né, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, né? O perdão também é caridade. E, aliás, é talvez a caridade principal de todas. Eu costumo sempre lembrar nas falas que o perdão foi talvez o ensino mais precioso, é claro que sem considerar a lei principal, que é a lei do amor, né? O ensinamento mais precioso que Jesus nos trouxe. Tanto isso é verdade que nós vamos encontrar em diversas passagens do Evangelho o trabalho, a busca, a preocupação em trabalhar com o perdão. Então, o perdão ele é de ordem divina e, através dele, que nós vamos realmente conseguir nos libertar. Toda essa situação de violência que a gente pode observar no dia a dia, ela poderia ter sido muito bem resolvida se nós já tivéssemos trabalhando melhor o perdão. Quer dizer que se eu apanho numa face, eu tenho que dar a outra. A questão de dar a outra face não é bater, não deixar apanhar todo o tempo, porque senão vai ser tolo, né? Apanhar não é interessante. Mas a outra face proposta por Jesus é exatamente que a gente tire de nós o lado interno. A outra face proposta por Jesus é que a gente devolva o mal com o bem. Então, na verdade, a proposta de Jesus é que nós façamos todo o bem possível a todos aqueles que nos fazem mal. E melhor ainda, nós precisamos fazer todo o bem possível a todas as pessoas indistintamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, e na questão 819 do Livro dos Espíritos, aborda o tema do homem de bem. Aquele que não guarda mágoa, aquele que não registra as ofensas, aquele que é indulgente para com o seu irmão. Lendo essa passagem ontem, eu fiquei pensando, nós somos todos enfermos numa enfermaria chamada Terra. Quando nós estamos ali acamados, aquele que já tem mais possibilidade levanta, já vai ajudando o outro. Por que não colocamos em prática no dia a dia quando alguém nos ofende? Ele é um irmão também que está querendo se curar. E se nós que somos enfermos também não dividirmos o unguento para as feridas da alma, o que nós estamos fazendo aqui? O Cristo disse, os outros já faziam assim, fazei diferente agora. E ele nos traz essa segunda moeda, que é, não registra quantas vezes tu já perdoou. Faz. Isso faz bem a todos nós. Muito bem. Vamos agora à nossa agenda espírita. Confira agora a Agenda Espírita. Se você quer conhecer mais sobre o Espiritismo, procure uma casa espírita perto da sua residência. Entre no site da Federação Espírita do Maranhão, clique em Casas Espíritas e você terá o endereço com toda a programação das instituições espíritas da capital e do interior. Em nossa agenda espírita, teremos no mês de março a 39ª Conesma Confraternização Espírita do Estado do Maranhão, com o tema O Consolador Prometido. Teremos ainda a Conés de Confraternização Espírita Jovem e a Conesminha, voltada para o público infantil. Você que deseja tomar um banho de luz, vá se reunir conosco no auditório da Fama Pitágoras nos dias 3, 4 e 5 de março, com a presença de André Siqueira, do Distrito Federal,
e Marcel Mariano, da Bahia. O valor do ingresso para os adultos é de R$ 60, para os jovens e crianças será de R$ 35, e tanto criança, jovem e adulto terão direito a 2 almoços. Estamos chegando ao final de mais um programa e nós queremos aproveitar ainda da sapiência desses nossos irmãos, né, que estão aqui conosco, para poder interagir mais com o público ouvinte que está antenado na questão do perdão. E eu queria deixar com Fátima Verde o que ela diria para aquele irmão que diz: eu não vou perdoar. Jesus nos convoca a nos amarmos como Ele nos ama. Nos recomendou ainda que amássemos os nossos inimigos. A doutrina espírita, ela esmiuça a todos nós, nos entregando um banquete saboroso ao nos explicar que nós trabalhamos e somos regidos por vibrações, por leis. O amor atrai, o ódio repele. Então, eu não posso nutrir um sentimento de confiança, de amor, de alegria ao me encontrar com quem me machucou. Mas eu posso amá-lo não tendo por ele sentimento de vingança, não me alegrando quando ele estiver caído, orando por ele, porque isso vai também limpar o meu coração desse entulho, dessa resina. Então, amar o inimigo é trazer o inimigo para ser um amigo e, posteriormente, desse amigo fazer um grande irmão. Fátima, quem quiser conhecer o trabalho da Ismael, quais são os dias de palestra, quais são os dias de estudo, o que ele pode encontrar no Centro Espírita onde você trabalha? O Centro Espírita Ismael está na Rua de Santaninha, 112, onde tem a sede da FEMAR, Federação Espírita do Maranhão, e ainda o Centro Espírita Maranhense. São 3 casas no mesmo local. Então, temos 5 palestras durante a semana, temos 5 atendimentos fraternos, e todos esses horários com atendimento, com atenção. O irmão, na hora que chegar, pode ser de manhã ou de tarde, sempre tem ali alguém de prontidão para escutá-lo, com calma, com carinho, com respeito, com indulgência, orientando ele a um grupo de estudo, aonde ele não vai se identificar qual é a sua religião ou o que ele fez. Isso não compete a nenhum de nós, mas a doutrina consoladora, ela abre um leque em que todos ali se afagam, se acolhem e estudam para compreender o legado que essa doutrina nos tem dado. Fazer com que a gente entenda que é amando que a gente vai tirando essas arestas do nosso caminho. E a casa tem estudos durante a semana inteira. Tem palestras de sábado, hoje, logo mais 17h30, amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, segunda-feira tem às 17 horas, na quarta-feira, 9 horas da manhã. Então, tem muitas oportunidades de palestras esclarecendo em todos os temas que envolvem a nossa vida. Senhor Antônio, o que o senhor diria para aquele irmão que quer perdoar, mas ainda não consegue? Como é que ele deve agir dentro da sua visão? É muito interessante essa pergunta, porque deve ser uma pergunta que nós devemos fazer sempre a todos nós, né? O que devemos fazer para exercitar o perdão, né? E o perdão é um exercício, realmente. Não dá para imaginar que a gente vá fazer ele rapidamente. Então, o primeiro passo é reconhecer, né, o erro. O primeiro passo é a gente reconhecer que errou e que precisa, então, a partir desse reconhecimento,
começar toda uma trajetória para estabelecer esse perdão. Mas lembrando sempre que esse trabalho é no íntimo, é no coração. E aí, então, a partir do momento que a gente reconhece o erro, a gente vai começar a trabalhar no regime de prece, procurando fazer preces para nos aproximar cada vez mais de Deus e poder encontrar o caminho mais adequado para que a gente possa realmente se libertar desse processo. Então, é fundamental que nós busquemos primeiro reconhecer o erro. Depois do erro reconhecido, é necessário, então, que nós façamos uma reflexão. Porque o perdão, talvez a gente ainda bem tenha lembrado, mas o perdão ele não se dá apenas porque a gente pronuncia uma palavra dizendo eu te perdoo, né? O perdão proposto pela doutrina espírita, ele é muito abrangente. Ele propõe o arrependimento, né, a expiação e a reparação. O arrependimento é exatamente esse momento em que nós vamos reconhecer o erro que cometemos, as dificuldades que nos afligiram. Daí, então, nós vamos ter que passar por um processo de expiar, de fazer com que a gente possa retirar esses males que há em nós, exatamente a partir desse processo de expiação, onde nós vamos estar retirando essas energias, esses sentimentos e tudo aquilo que é de negativo dentro de nós. E o processo da reparação, que é fundamental. O perdão só se concretiza exatamente quando a gente começa o processo de reparação. E o que é reparar? É exatamente o que falamos ainda há pouco, devolver, né, com a outra face. É a prática do bem, é o exercício do bem que se deve fazer a todos. Então, a proposta da doutrina espírita é exatamente que nós procuremos usar de bondade para com todas as pessoas com quem nós convivemos, porque daí nós estaremos trabalhando para modificar os equívocos que foram cometidos no passado. Muito bem. Senhor Antônio, quais são os trabalhos que se encontram na Associação Emmanuel? Quem vai procurar o Centro Espírita Emmanuel, o que ele encontra lá em termos de trabalho, o que a casa oferece? Ok. Então, na quarta-feira é o dia maior, onde nós temos a palestra pública às 20 horas. Mas antes disso, nós temos às 19 o atendimento fraterno, onde nós estamos ali para receber pessoas que queiram saber informações e que precisem de alguma orientação e, sobretudo, que estejam ali em busca do alívio, do consolo, para encontrar as soluções possíveis dentro do que a doutrina espírita nos oferece. Então, às 19 horas nós temos o atendimento fraterno, às 20 horas nós temos a palestra pública todas as quartas-feiras. Nesse mesmo horário, em uma outra sala, nós temos o atendimento com as crianças que são atendidas, que vão com seus pais, e elas têm também a evangelização apropriada para elas. Depois da palestra, nós temos a aplicação do passe, né, que mais tarde, em outro momento, vai ser explicado melhor, a transmissão de fluidos, de energia. Na quinta-feira, nós estudamos o Livro dos Espíritos, às 19 horas e 30 minutos. Na sexta-feira, nós temos o estudo e educação da mediunidade, teoria e prática da mediunidade, também às 19 horas e 30 minutos. No sábado, já lembramos e vamos relembrar novamente, temos o programa de estudo do Evangelho às 18 horas. E na terça-feira, que vale aqui inclusive um convite especial, nós temos o programa do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e nós estamos com uma turma nova. Aquelas pessoas que estejam nos escutando e que queiram conhecer mais a doutrina espírita, que queiram saber como funciona e queiram conhecer essa doutrina tão linda, que possam realmente estar se matriculando nesse programa de estudo às 19h30 das terças-feiras. E para que você tenha acesso a isso, basta que compareça e que procure algum dos nossos trabalhadores para que possa realmente estar praticando. Muito bem, são 17 horas e 56 minutos, agora estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Queremos também agradecer aos companheiros que nos deram suporte técnico, Anunciação, muito obrigado, Souza, grato pelo seu auxílio, Marlove,
você é nota 10. E queremos fazer um agradecimento especial à Fátima Verde, ao senhor Antônio de Pádua. E aproveitando mais um pouco a vossa sapiência, numa frase, eu queria que vocês dissessem, numa frase, o que é pedir perdão? É perdoar-se. Seu Antônio. Perdoar é libertar-se. Muito bem. Aproveito para pedir a você que esteve... Seu Antônio, mais uma vez. Perdoar é libertar-se. Muito bem. Perdoar, quem não escutou, é libertar-se. Falou Antônio de Pádua. Aproveito para pedir a você que esteve sintonizado conosco, que não esqueça, nosso tema trabalhado hoje foi o perdão. Porque perdoar, meu querido ouvinte, é amar. E como diz o poeta, amar, amar, sempre amar. Eis a receita que te pode curar. Amar sem peias, sem escravidão. Amar, enfim, promovendo o perdão. Encerramos o programa O que é o Espiritismo. Tenham todos um final de semana de amor, paz e muito perdão. Tchau, tchau.